Bom dia a todos. Hoje é a nossa última aula, né, do semestre. Infelizmente, foram os dias tumultuados, mas não por nossa culpa. E já vou introduzir minha aula agradecendo aos pais que teve essa grande participação, ajudando seus filhos, ligando, alguns pais ligaram para mim, pedindo para dar força, porque o filho não estava motivado. E eles reclamando muito, enfim, quando conversarmos sempre conseguimos um bom resultado. E eu peço desculpa por alguma coisa durante esse tempo e vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine para acabar com esse problema. Em agosto estamos de volta. Bem, pessoal, como ficou previsto para fazer a correção da atividade do livro, mas antes eu vou só fazer a revisão bem rápido. As orações subordinadas, como vocês já viram, são compostas por 9, certo? E aqui tem uma fórmula para memorizar, mas eu sempre digo, o memorizar não é importante, é você saber empregar dentro do contexto. C6 quer dizer 6 orações começadas pela letra C, para a gente ver quando retornarmos em agosto. Causal, nós vimos, vocês viram vários vídeos, já postamos correções e tudo. A aula anterior foi justamente sobre isso. Comparativa, concessiva, condicional já vimos também. A conformativa, falta ver, consecutiva, final e atemporal. Causal, condicional e consecutiva. Agora vamos observar aqui, desculpa, passei demais, até a final. A causal, o acidente, vamos só fazer uma revisão rápida. O acidente aconteceu porque a pista estava emburacada. A causa do acidente, por que aconteceu? Né? Vem a consequência, que foi o quê? A causa aqui da pista. Condicional é uma condição, você localiza os verbos, aqui a condição se. Ó, se estudar muito, o rapaz passará no vestibular. Veja que essa condição se aqui, ela indica, né, um advérbio condicional, que o advérbio justamente ele vai ter a função de adjunto adverbial, certo? De oração subordinada adverbial. A consecutiva, seu tom de voz é tão alto que ficou rouco. A consequência, veja que cada um ela já mostra para você a classificação da frase. Você vai analisar dentro do contexto. A temporal dá a ideia de tempo. Ó, quando, tempo. Ela chegou, eu saí. 2 verbos. Agora, vamos passar para a correção rapidinho, certo? Como foi prometido. Porque até por conta que a gente não tem tempo de estar repassando o vídeo, porque fica muito lento o celular. Começando, nós ficamos para revisar o texto, a língua na real. Nós já vimos a língua em estudo, que foi a proposta mesmo, que era uma oração subordinada adverbial, e hoje nós vamos fazer a revisão. As orações subordinadas adverbiais e a expansão de informação. O texto a seguir é parte de um artigo publicado na imprensa durante o carnaval. Leia-o e resolva as questões. Eu não vou ler o texto todo, porque aí vocês vão fazer a leitura que tem no livro de vocês. Quem não tiver, vai estar aqui, viu? A página toda, ó. Certo? Vamos só para a correção mesmo. Pede para ler o texto. Aí temos que sempre ter muito cuidado, gente, com o enunciado da questão. Teve alunos que disseram que teve a nota muito baixa na avaliação da plataforma, falta de atenção. Cuidado, o que é que está pedindo a questão. Vamos ao que o enunciado nos pede. O que é que ele está pedindo? Ao empregar a palavra novela num primeiro parágrafo, que sentido é associado ao politicamente correto?
O que é a novela? A novela a gente já sabe que é aquela confusão, aquele conflito, né? Um vai e vem, ora é uma coisa, ora é outra. Aqui na resposta, há o sentido de uma história longa, cheia de vira-e-voltas. Aqui a resposta que eu estou dando, mas vocês podem acrescentar a sua. Letra B. O articulista que estava, né, fazendo tudo isso, defende que a polêmica sobre as machinhas é bem intencionada. Que justificativa presente no texto para essa declaração? A mudança em certos comportamentos linguísticos pode, ao menos, reduzir um dos fatores, o preconceito que perpetua a injustiça. Vejamos, as orações subordinadas adverbiais, ela tem essa importância dentro do texto. Você vai observando o contexto e vê a ideia de uma atuação de um fator de injustiça no trecho do último período. Vocês estão vendo aqui como eu estou comendo palavras? Será certo? Do último período do primeiro parágrafo. Você volta lá o primeiro parágrafo e tem a resposta. Ó. Está no trecho. Podemos reduzir um dos fatores que perpetuam as injustiças. Certo? Observa a resposta, o que é que está pedindo. E vejamos. Está falando aqui o texto da discriminação, do preconceito. E é um texto humorístico. Será que quando você faz uma brincadeira com um colega ou alguma coisa, abordando o preconceito, será que você vai desfazer o que você fez? Ou no texto que a oração expande a informação que você citou em sua resposta ao item anterior. Aqui a oração se, lembra que eu disse aqui, ó, a condição, se livrarmos a linguagem dessas influências, classificada como oração subordinada adverbial condicional. Por que aqui é uma oração adverbial condicional? Porque tem aqui, ó, a condição se, certo? Vocês vão ler essa parte dos críticos do politicamente correto. O mundo está ficando muito chato. Leva a sério machinhas carnavalescas com conteúdo. Hoje considerado preconceituoso, seria uma bobagem. Nessa questão, contudo, as evidências científicas apontam para outra direção. Que estratégia o articulista emprega para rebater a crítica feita ao debate? Quando ele cita evidência científica, não é? Porque quando é alguma coisa, algo cientificamente comprovado, é uma coisa que já está mais ou menos certa. Após o texto transcrito no item anterior, o articulista Daniel Martins de Barra acrescenta vários experimentos realizados sobre o tema mostram que, por um fato, o humor não faz as pessoas se tornarem preconceituosas. Ninguém ouve uma música e pensa, é mesmo, negros são inferiores, como nunca me dei conta. Ironicamente, veja aqui a questão, ironicamente esse trecho parece contradizer a ideia defendida antes, sobre as influências de certos discursos em atitudes preconceituosas. Por quê? O articulista ele afirma que o humor não faz as pessoas se tornarem preconceituosas, tendo antes citado que evidência científica, ou seja, um instrumento, né? Instrumento, aqui está faltando um instrumento, cadê o S? Instrumento de credibilidade, comprova o contrário. Veja que ora ele afirma, ora ele discorda. Estou lendo aqui o restante da questão porque está já... copia as alternativas corretas. Com essa passagem, o articulista, a passagem que você vai ler lá no seu livro. Veja o item 1.
Confirma a impressão de contradição. Será que é isso? Item 2. Elimina a impressão de contradição. Vai ser a resposta de número 2, a correta. Que quando ele entra, né, em contradição. Ora ele fala texto cientificamente e ora ele fala humor. Releia. Quando fazemos isso com humor sexista, racista ou quanto qualquer com vetores de desigualdade. Está terminando já. Para expandir a ideia de alguns, agimos com vetor de desigualdade. Ora, veja aqui, ó. Que tipo de oração o articulista emprega para expandir a ideia? Oração subordinada adverbial temporal. Onde é que está aqui o tempo? Observe a palavra aqui, ó. Quando, fazendo, dá uma ideia de tempo. Porque o articulista considera que podemos ser vetores de desigualdade. Porque ajudamos a propagar desigualdade sempre que insistimos em disseminar frases e piadas de preconceituosa, certo? Experimente acrescentar em seu caderno antes de as duas orações subordinadas adverbiais em destaque após as setas. Vocês vão ler, aí veja aqui as respostas. A expansão do período composto. Temos as seguintes orações. A oração subordinadas causal, que indica causa com, né? O como está lá, bem lá na frente. E a oração subordinada adverbial temporal, quando foi citado quando. Cada uma dessas expansões gera, portanto, novos efeitos de sentido. Na primeira oração subordinada evidencia a causa e na segunda, tempo. Veja como ela é empregada dentro do contexto. Então, vocês vão analisar que essas questões você vai encontrar na página 126 e 127. Bem, pessoal, como já falamos no início da aula, eu quero muito, muito, muito que vocês se divirtam nessas férias, mas tenham muito cuidado. Vamos continuar em casa, certo? Porque muitas coisas dependem dos responsáveis pela saúde pública, mas a maioria das vezes depende de nós. Se a gente fizer a nossa parte, não é? Bem feita, não é só fazer por fazer. A nossa parte bem feita, essa pandemia vai passar logo. E o meu muito obrigado e até agosto, com a graça de Deus.